Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu grupo é composto por mim, pelo Kleberson, pelo Inaê, pelo Michel e pela Paloma. Bom, a gente decidiu que vamos trabalhar com pessoas, homens e mulheres que buscam o bem-estar. Então a gente decidiu fazer uma ginástica de conscientização corporal focada na modalidade yoga. O yoga, ele é originado lá na Índia e ele significa união ou disciplina. Existem várias vertentes no mundo do yoga e eu vou falar um pouquinho sobre o Hatha Yoga. E eu vou falar um pouquinho dessa modalidade, dessa vertente no caso, porque é a mais conhecida mundialmente. Muitas pessoas estão praticando em todos os cantos do mundo, principalmente aqui no Ocidente. No Brasil, ela tem sido muito buscada por causa de suas posturas e tudo mais. Mas existem várias outras vertentes, como o Kundalini Yoga, o Karma Yoga, o Kaja Yoga. Existem várias outras vertentes. E nessas vertentes existem elementos que são explorados em cada uma. E cada uma especifica em alguma coisa. No Hatha Yoga, por exemplo, os elementos mais explorados são as asanas, que são as posturas, a pranayana, que são as respirações, o yoga nidra, que são os relaxamentos, e a dhyana, que são as meditações. E falando um pouquinho sobre os benefícios, eu coloquei aqui, vou começar uma introduçãozinho com o bem-estar físico e o bem-estar psicológico, que também engloba o bem-estar espiritual. As pessoas na atualidade, elas estão buscando ser mais saudáveis. E só que elas acham que ser saudável se relaciona apenas com o bem-estar físico. E não é bem assim. Uma coisa complementa a outra. A nossa saúde mental é muito importante. E ser saudável, você tem que estar bem, tanto fisicamente quanto seu psicológico e espiritual. Então, e o yoga, ele abrange esses três aspectos, então é uma atividade bem completa. E aqui a gente também vê que o yoga, ele ajuda na diminuição do estresse e da ansiedade através das meditações. A pessoa consegue se concentrar no agora, no que está acontecendo no momento, se concentrar em si e esquece um pouco, desocupa a mente sobre problemas passados, problemas do futuro e consegue ter um relaxamento maior. Ela também promove o condicionamento físico através das técnicas, através das posturas. A gente consegue melhorar a resistência e o fortalecimento dos nossos músculos. Bom, aqui também ele ajuda no processo de emagrecimento, pois com a prática a gente consegue controlar melhor a nossa ansiedade e com isso faz que a gente consegue controlar também a nossa alimentação, porque uma coisa tá ligada à outra. Também alivia dores corporais, porque você vai ter uma consciência corporal muito grande, então você consegue ter percepções, ver sua postura, fazendo com que você fique com a postura melhor e vai te ajudar com suas dores. Ela melhora também a capacidade respiratória através de exercícios que ajudam a expandir os pulmões e controlar a respiração. Ela melhora a qualidade do sono também, porque os músculos relaxam, eles relaxam tanto que isso atinge o seu sono. Você fica tão relaxado que você tem uma noite de sono melhor. E claro, não menos importante, uma das mais importantes, o yoga ele trabalha muito com alongamento, então ajuda muito na sua flexibilidade. Bom, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre os aspectos socioculturais da yoga. A yoga, ela nasceu na Índia há muito tempo atrás e ela é uma riqueza para a nossa humanidade. Só que hoje em dia a mídia, ela mostra a yoga apenas como postura bonita. Ela mostra somente aquelas poses, né, difíceis de serem executadas. E isso é um grande problema para a sociedade, porque as pessoas acham que a yoga é só aquilo. Se elas tivessem um conhecimento maior sobre o que a yoga pode nos mostrar,
elas veriam que a yoga, ela transcende em nós a linguagem do corpo, ela transcende as diferenças socioculturais que era tão difícil de expor naquela época. E, por fim, ela nos dá uma total liberdade de pensar e sempre respeitando as religiões, quer se você seja um religioso ou não. Bom, agora eu vou falar como que a yoga chegou no Brasil. Ela chegou no Brasil em 1930 e Swami Shivananda que deu início na tradição do país, mas somente em 1944 que ela se oficializou. E a primeira academia de yoga no Brasil, ela foi em 1957 por Vasudev, que é o nome espiritual de Jean Pierre. E o nome da academia era Shivananda School of Hatha Yoga, no bairro de Copacabana. E De Rosé, ele possui academias em várias capitais brasileiras. Ele foi um dos primeiros professores, ele e o Hermógenes, foi um dos primeiros professores a trabalhar com a yoga. E o De Rosé, ele deu a sua primeira aula aos 16 anos e em 1964 ele fundou a Instituição Brasileira de Yoga. E aí agora eu vou falar um dos principais professores que deram aulas de yoga, que é Teodolina Marques, Curi Monserrat, Rosa Fernandes e Maria Alvim Veiga. Ela foi uma das primeiras professoras a dar aula de yoga. E agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos fisiológicos da yoga, que nada mais é como o nosso organismo responde às práticas. E essas práticas podem ser exercício de concentração, exercício de respiração, saudação ao sol, e tem os mantras, e tem outras. E os principais benefícios dessas práticas podem ajudar na circulação do sangue, ajuda no fortalecimento dos músculos, na proteção das articulações, ajuda a tirar a tensão, melhora o sono, melhora a respiração, diminui a pressão arterial e traz uma boa qualidade de vida. E aí a gente vê que o yoga, ele é uma prática que muitas vezes pode ser cara para fazer, para praticar, e nem todo mundo consegue ter acesso. Mas isso já tem uma solução, porque tem o yoga já no SUS. Não sei, não são em vários estados, mas em alguns estados já tem o yoga no SUS, que foi implantada as aulas em 2006. E aí, ela ocorre no âmbito da atenção básica mesmo, tem atendimento especializado nos hospitais, e os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, mas sempre com o professor instruindo as aulas. Ou então, também, hoje em dia, tem muitas das tecnologias que a gente pode utilizar. Você pode fazer até mesmo em sua casa, mas nunca se esqueça, é sempre importante fazer com um professor que saiba instruir as aulas. Princípios da yoga. As peças que compõem yoga, os movimentos que compõem yoga, são comparados basicamente ao jogo de xadrez. Não adianta nada a gente só saber movimentar os elementos. É preciso entender a sua totalidade, entender o todo. Se você sabe movimentar perfeitamente cada peça, mas não sabe o que fazer com o conjunto, não sabe como combinar seus movimentos visando um objetivo comum, isso não vai levar a lugar nenhum. Então eu trouxe para vocês aqui alguns tópicos que são princípios básicos para trabalhar o yoga justamente nessa sua totalidade. Em primeiro delas, a gente tem os asanas. Os asanas são basicamente as posições físicas. Físicas, na verdade, desculpa. Ela trabalha o corpo, ela promove, na verdade, alongamento muscular, uma maior flexibilidade, maior força. À primeira vista, para uma pessoa que olha de fora, não passa de meros exercícios corporais, onde você alonga e tudo mais. Mas uma análise mais profunda para o praticante, dá para sentir que essas práticas dos asanas, elas provocam mudanças psicológicas, ela altera o comportamento, desenvolve uma maior consciência corporal, você consegue adquirir noções dos pontos fortes do seu corpo, noções dos pontos fracos, você tem um maior autocontrole, força de vontade, entre outros.
Em segundo, a gente tem o pranayama, que é basicamente voltado à respiração. Esses exercícios são exercícios respiratórios mesmo, mas como tudo no yoga, olhando assim de fora, é apenas uma visão superficial da técnica, vai muito além disso. O que ela proporciona na maioria das vezes é o controle da energia corporal. Mas o que ela visa? Ela visa para o seu praticante, com esse controle da energia corporal, manter um equilíbrio emocional, para que aquela pessoa consiga ficar mais calma, consiga ficar mais atenta, se despir de tudo aquilo que faz mal dela, manter o equilíbrio mesmo. Em terceiro, a gente tem o mantra, que é basicamente a concentração e a meditação. O mantra são exercícios vocais, que eles são elaborados numa métrica precisa, para ativar as percepções do nosso corpo. Mas o que essas percepções vão levar? Essas percepções do mantra, ela leva muito à concentração e à meditação. É onde você fica no lugar só você, onde você se concentra, onde você medita. E assim, sucessivamente, vai trabalhando o yoga com a sua totalidade. Em quarto lugar, a gente tem o Yoga Nidra, que é basicamente também um relaxamento profundo. O Yoga Nidra é um método desenvolvido, ele conduz ao praticante para o estado intermediário entre o sono e a vigília. Ele é como se você desligasse o seu próprio corpo e resetasse tudo de novo. Ele recupera suas energias. Quando você faz esse stop no seu corpo, esse tempo que você fica meditando, esse momento que você fica só você recupera todas essas energias. Em último lugar, a gente tem o Samyama. Esse Samyama é dividido em 3 técnicas. O nome, na verdade, é usado para designar essas 3 técnicas, que é basicamente essas 3 aqui, que são a concentração, a meditação e o estado de iluminação interior. Ou seja, todos esses princípios, todos esses tópicos que eu abordei aqui, são princípios do yoga para que você consiga trabalhar o yoga justamente naquilo que eu sempre venho abordando, que é o yoga na sua totalidade, o yoga, o mais profundo do yoga mesmo, não a simples prática dele. Eu sou Michel Aguiar e eu estarei dando continuidade à apresentação do nosso projeto e vou estar falando agora sobre a atuação do professor de Educação Física em relação ao yoga. Bom, antes de mais nada, é bom lembrarmos que a difusão do yoga no Brasil começou em meados dos anos 60, né? Tanto no Brasil quanto na Europa foi exatamente nessa época. E lembrar também que é uma técnica milenar, criada na Índia há milhares de anos, né? E o yoga, ela busca a pessoa humana na sua totalidade, o corpo e o espírito. Bom, no Brasil existem vários cursos e associações, mas a mais respeitada atualmente é a Associação Brasileira dos Professores de Yoga, é uma associação internacional. E ela ministra cursos que são divididos em 5 módulos, né, com carga horária de 1.200 horas. E dentre o yoga, as matérias abordadas são anatomia, fisiologia e entre outras, né? Bom lembrar também que no Brasil o professor Hermógenes foi o precursor do yoga e ele começou a prática por conta de uma doença que o atingiu aos 36 anos. E vale lembrar uma frase também que o professor dizia, que é: o yoga é a realização do homem a religação do homem com a divindade. Ainda segundo Hermógenes, o yoga o torna melhor para ajudar os outros. Seria o conhecer Deus dentro do seu próprio coração. Então, o que a gente queria que o nosso professor, quanto atuador no campo do yoga, não passasse para os nossos alunos do nosso curso, né? Muitas vezes o yoga é apresentado de maneira muito rápida, como um produto de consumo. Então, é criada uma imagem de exotismo, assim desvalorizando a modalidade a partir de preconceitos iniciais. Devemos chamar a atenção para alguns aspectos de hoje em dia que trazem essa deformação ao yoga. Nos Estados Unidos, é muito comum o yoga performance,
que faz muito furor entre as celebridades. Inclusive, a Madonna é uma praticante do Power Yoga. Os professores pregam que uma aula de Power Yoga equivale a 7 horas de prática de ginástica e de aeróbica. Seria o culto da performance e do espetacular, o que, na verdade, não faz parte da verdadeira cultura do yoga. Outra deformidade também que existe é que o yoga muitas vezes é usado como uma doutrina, através de pessoas frágeis, prometendo-lhes as mais improváveis realizações espirituais. E, na verdade, o yoga é um caminho de lucidez, de despertar. Mas entre os professores de educação física, há também aqueles que se limitam e só querem ver o aspecto físico do yoga, né? E então, o verdadeiro sentido, antes de mais nada, o yoga é uma ciência do homem. E o professor de yoga tem que entender e deve entender que ele não é um guru e muito menos um psicanalista. Há, primeiramente, o corpo. Então, não há necessidade de ser um contorcionista para se praticar o yoga. Mas é indispensável cultivar as asanas, que são as posturas, né? Nós queremos que o nosso aluno se interrogue do porquê dele fazer a yoga e nunca se julgue especial por fazê-lo. O yoga deve fomentar a humildade e a honestidade daqueles que se dedicam ao seu processo de estudo. Então, o professor é apenas um guardião da tradição e do conhecimento. Ele tem competência para transmitir as práticas de forma adaptada ao estudo de cada um. Agora eu vou estar passando aqui para a nossa conclusão geral. Primeiramente, eu vou falar o porquê que nós escolhemos a yoga para o projeto. Bom, o motivo de nós termos escolhido o yoga é que, segundo os cientistas, o yoga pode atingir o sistema nervoso central, trazendo sensações de felicidade, relaxamento e liberando o estresse. O nosso projeto foi pensado e elaborado a partir de sentimento e da necessidade que cada um busca dentro de se encontrar verdadeiramente. E o yoga veio ao encontro de tudo isso, unindo um corpo são a uma mente sã, pois um dos maiores malefícios de nossa era são as doenças causadas pela mente. Bom, a aula sempre se iniciará com as orações e saudações. Os cantos em sânscrito também são muito importantes. Nós queremos também passar a filosofia dos yogis, que prega que devemos dormir cedo, acordar cedo, praticar o yoga e nos alimentarmos bem e de forma correta. O nosso objetivo principal, então, seria transformar o corpo, a mente e os espíritos. Tem uma frase também que nós pegamos nos nossos estudos aqui, que traduz muito bem o que nós gostaríamos de passar aos alunos do nosso projeto, que seria: os mestres universais dizem que no prazer há o risco da perdição e que na forma sábia de enfrentar a dor está o caminho para a realização. Ainda para Chico Xavier, o yoga é como sendo uma bênção mais preciosa que desceu do céu da providência divina para o nosso benefício físico e mental. E aí, eu quero deixar claro também que o porquê do fazer o yoga é que nós, através dos nossos estudos de artigos científicos e de leitura de livros e vendo vídeos também, chegamos com o yoga à nossa técnica de conscientização corporal. Ela, através das terapias alternativas, com base em evidências, nós pegamos um artigo que nos chamou muita atenção, que foi Terapias Alternativas com base em evidências que tocam o coração, de Anderson Donelli da Silveira e Ricardo Sten, do Hospital das Clínicas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E dentre as terapias alternativas, né, e as ginásticas de conscientização corporal, o yoga foi a que apresentou os maiores benefícios em favor de potenciais evidências do nosso corpo. Os diferentes estudos demonstram os benefícios fisiológicos da sua prática, dentre eles os efeitos metabólicos, através da redução da pressão arterial, a melhora no perfil lipídico e na glicemia, entre tantos outros benefícios que abrangem a prática do yoga, né?
Então, é isso que a gente gostaria de deixar para os nossos alunos, né? E o nosso objetivo, então, seria esse, no nosso projeto. Eu agradeço desde já, deixo um abraço para todos, namastê, até a próxima. Olá, eu sou Paloma de Oliveira e hoje eu irei apresentar o nosso projeto. O nosso trabalho tem como tema a yoga. Como já dito anteriormente, a yoga é uma prática. Não é uma filosofia, nem uma religião, nem uma ginástica lenta. Basicamente, a yoga trabalha a nossa consciência e as energias do corpo em busca de um autoconhecimento através da prática. Bom, segundo Marcos Rode Rodrigues, o yoga não é nem ginástica lenta, nem uma religião, mas sim uma disciplina integradora de todos os aspectos humanos, como prática rotineira fundamentada na fisiologia e psicologia humanas. Dentro da yoga, temos diversos mecanismos que nos auxiliam com os objetivos de cada vertente. Dentro deles, destacamos 13 em especial: as asanas, que são as posições, as pranayamas, que são as respirações, e as meditações. Nosso projeto irá abordar uma vertente específica do yoga, a Kundalini Yoga. A Kundalini Yoga é uma ciência milenar sobre a arte de lidar com a expansão da consciência. A Kundalini Yoga é conhecida como a primeira forma de yoga praticada, e seu objetivo é despertar a energia Kundalini, uma técnica que leva os praticantes a uma evolução corporal, pessoal e espiritual. Para que possamos vivenciar ao máximo essa prática, a Kundalini Yoga nos traz alguns mecanismos que nos ajudam nisso. Por exemplo, pranas, as energias cósmicas, apana, energia de eliminação, pranayamas, exercícios respiratórios, bandhas, contrações corporais, kriyas, jogos completos de exercícios, asanas, posturas, mudras, gesticulação com as mãos, dedos e braços, mantras, palavras cantadas. A Kundalini Yoga é conhecida como a yoga da consciência. Suas práticas são dinâmicas, energizantes e também muito objetivas. Ela fortalece, estimula e relaxa tanto a musculatura quanto todo o metabolismo. Aumenta a capacidade respiratória e a vitalidade psíquica e física. Além disso tudo, estimula a harmonia entre o sistema nervoso e o sistema glandular, sincronizando-os com a rede de meridianos, com os chakras e com os corpos energéticos. Propõe ainda um profundo mergulho na meditação. Nosso projeto terá uma duração de 6 meses, com 2 aulas na semana, terça e quinta, duração de 1 hora a aula, com 2 turmas, 7 da manhã e 7 da noite. Na primeira aula, temos o objetivo de fazer com que todos os alunos tenham uma vivência dos diferentes mecanismos da yoga que citamos anteriormente. Michel, responsável por mantras, Inaê, responsável por pranayamas, Kleberson, responsável por mudras, Paloma, responsável por asanas, Ana Maria, responsável por asanas e meditação. Ainda sobre o planejamento, o nosso grupo decidiu fazer 2 turmas em horários diferentes, uma às 7 da manhã e uma às 7 da noite. Com isso, todos os participantes teriam a opção de escolher se querem começar o seu dia ou terminar o seu dia com as energias renovadas. Bom, sobre a nossa primeira aula, que é o planejamento da nossa prática, pensamos em proporcionar uma aula com as diferentes variações do yoga, que seriam os diferentes mecanismos, que já falamos anteriormente. Assim, cada um do grupo fica responsável por um. Eu, Inaê, Michel, Kleberson e Ana Maria iremos proporcionar essa prática. A ideia é que todos os participantes tenham uma base, tenham uma noção sobre o que é yoga, sobre o que a yoga trabalha e como a gente trabalha isso, para que aos poucos eles possam ir se familiarizando com essa imensa e riquíssima área que é a yoga. Por fim, vamos falar do objetivo do nosso projeto. Escolhemos homens e mulheres que buscam bem-estar. Por isso, nossos objetivos são, além de proporcionar o bem-estar e saúde, mostrar o outro lado da yoga. Trabalhar a ligação com o mundo, com a natureza, a mente, o espírito, as energias e a conscientização corporal. Bom, por fim chegamos no objetivo do nosso projeto.
Mostrar o outro lado da yoga, como falamos agora mesmo, seria basicamente proporcionar um conhecimento sobre a yoga, que aqui, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem muito. O Brasil, né, aqui mais no Ocidente, a gente tem uma popularização da yoga como uma ginástica que ajuda na postura e a gente foca mais na questão fisiológica da yoga. Mas a yoga, como a gente viu principalmente, por exemplo, no Kundalini Yoga, que é a vertente que nós escolhemos para o trabalho, ela foca muito em corpo, mente e espírito, que é a nossa ideia. Nossa ideia é justamente mostrar esse outro lado da yoga e como esse outro lado, no caso a mente e o espírito, podem trabalhar em benefício do nosso físico também. Bom, acreditamos que trabalhando o espírito, corpo e mente, a gente pode estar alcançando o bem-estar, a gente pode estar alcançando uma energia, uma boa energia, né? Uma energia positiva, que a gente pode estar se conectando mais com a natureza, a gente pode estar se conectando mais com o próximo, com a gente mesmo, principalmente, que é o foco do nosso trabalho. A gente se desconectar com o mundo lá fora e conectar com nós mesmos no nosso interior. Bom, chegamos no fim do nosso trabalho. Nós agradecemos a todos que estão nos assistindo, agradecemos a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham tirado pelo menos um pouquinho de informação, de coisa que possam levar para a sua vida do nosso trabalho teórico. Porém, agora a gente tem um trabalho prático. Dá uma olhadinha lá, só que antes, dá uma olhada nessa propaganda aqui. Venham fazer uma aula experimental. E descubram realmente quem Você.